Samuel capítulo 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha um filho de Saul 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Taim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou. E fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na 5ª costela, e Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao meu rei, de Saul e da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziglag, cuidando ele que eu por isso lhe desse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu seu sangue das vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus mancebos que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, essa é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, e edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhes nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobade, e Natã, Salomão, e Bar, Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus?
entregarmos-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então, diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau e de faia, como com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo, e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que o teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte.